Boa noite! Boa noite! Estamos começando mais uma live terapia. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, vão entrando. Tô aqui mandando meu aviãozinho, mande o seu também. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live terapia. Chegou a nossa segunda-feira, um dia esperado pra gente estar aqui reunidos, conversando. E como eu falei nos stories hoje mais cedo, já pega sua Bíblia, seu papel, sua caneta, se acomode num lugar aí confortável, que hoje o tema da nossa live terapia, ela é de anotar, porque a gente vai falar sobre as chaves da multiplicação. Nós estamos vivendo o ano de 2023, o ano que foi profetizado, que é o ano das portas abertas. Cadê minha agenda? Ó, minha agenda aqui, ó. Portas abertas, 2023, o ano das portas abertas. E para a gente viver essas portas abertas, essa multiplicação, a gente precisa de entender algumas chaves, alguns princípios, para a gente poder acessar essa multiplicação, para a gente poder acessar isso que Jesus tem para gente. Então vamos aproveitar, antes da gente começar, vamos enviar o aviãozinho, envia o aviãozinho aí para 5, 10 pessoas. Vamos estar aqui juntas, reunidas, conversando. Amém? Tô enviando meu aviãozinho aqui, hein? Envia o seu aviãozinho aí também. Boa noite, boa noite. O ano das portas abertas. O ano que a gente quer acessar, né? Quando a gente pensa em portas abertas, a gente já imagina tanta coisa boa que a gente quer entrar, que a gente quer pegar. E quando a gente fala as chaves da multiplicação, a gente quer ver tantas coisas, tantas áreas da nossa vida sendo multiplicadas, né? Multiplicadas bênçãos. Quando eu penso em multiplicação, eu não quero que a gente só pense em dinheiro, na área financeira, mas multiplicação em saúde, multiplicação na vida profissional, em oportunidades, multiplicação na área conjugal, momentos de qualidade, né? Mais momentos de qualidade. Então a gente tem que pensar na multiplicação como um todo na nossa vida. Lá em João 10:10 fala que o inimigo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E é isso que Deus quer que a gente faça. Quer que a gente sente à mesa com Ele para poder desfrutar desse banquete que o Senhor tem pra gente. O Senhor tem banquete para nos oferecer. Só que muitas pessoas não estão sentando nessa mesa, não estão acessando esse banquete, não estão comendo esse banquete, desfrutando desse banquete, porque não se acham dignas, merecedoras de poder acessar essas portas que estão abertas, né? Então, quantas pessoas se contentam com as migalhas que caem no chão, outras pessoas alimentando, e as migalhas, né? A gente está fazendo uma analogia, uma comparação aqui, mas as migalhas, porque a gente não tá aqui para... Deus não quer que a gente se contente com essas migalhas que caem no chão. Deus quer que a gente se contente em sentar à mesa junto com Ele. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Quando a gente chega na casa dos nossos pais, a gente não pede licença para abrir a geladeira, a gente simplesmente abre a geladeira. E do mesmo jeito é isso que Deus quer que a gente faça. Só que do mesmo jeito, quando a gente chega na casa dos nossos pais, a gente tem que ter respeito e seguir as ordens da casa deles. Então com Deus também não é diferente. Com Deus também... Peraí, gente. Com Deus também não é diferente. Ele tem prazer de nos abençoar, tem prazer de nos dar esse banquete, mas a gente também tem que seguir as ordens dele, os princípios que ele deixa. E até para a gente poder acessar essa multiplicação nas nossas áreas, Jesus deixou princípios. Deixou princípios explícitos aqui na palavra. E é isso que a gente vai conversar hoje. E o nosso texto base de hoje está lá nós vamos no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 34 ao 44. Nós vamos falar aqui dos 5 pães e 2 peixinhos.
Eu acho que você já deve ter ouvido falar, né, dessa passagem. Essa é uma passagem que está relatada nos 4 evangelhos. Então, a gente tem Mateus, Marcos, o evangelho de João, o evangelho de Lucas, depois do evangelho de João. Então, essa multiplicação dos pães e dos peixes é uma passagem que está relatada nos 4 evangelhos. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho. E nos 4 evangelhos, porque na visão de cada discípulo ali, né, foi descrito. E na visão desses evangelhos, na versão, né, que do 5 pães e 2 peixinhos, Jesus deixa suas instruções para multiplicação. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas antes, eu queria convidar vocês para enviar o aviãozinho, convidando. Quando a gente envia um aviãozinho, convidando uma pessoa para estar aqui junto conosco, nós estamos nos permitindo ser esse canal de transmissão de bênção. Né? Então, a gente está convidando outra pessoa para poder estar aqui conosco, receber essa palavra, para poder alimentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quantas pessoas estão ouvindo de tudo por aí? E quando eu falo de tudo, gente, não é nem as pessoas, né? Mas de tudo. Ouvindo músicas, ouvindo programas de televisão, ouvindo tanta coisa, chega do serviço e aí vai colocar a televisão, vai assistir jornal, com tanta coisa aí que que vão minando a nossa fé, porque a gente vai olhando para as circunstâncias. E quando a gente decide focar, não olhar para as circunstâncias, independente do que esteja acontecendo no mundo afora, ou até na minha volta aqui perto de mim, eu estou decidindo não olhar para as circunstâncias. Eu estou decidindo olhar para aquele quem conduz as circunstâncias, para aquele quem conduz os meus dias. Porque Deus nunca perdeu o controle de nada. Eu vou até fazer um relato aqui, por exemplo, o que aconteceu comigo hoje. Que Deus não perde o controle de nada. De ontem para hoje eu não dormi nada, fiquei a noite inteira em claro. A minha filha está com sinusite, então tava tossindo, tava ruinzinha. Então ela não tava conseguindo dormir, só conseguia dormir no meu colo. E mesmo assim eu em pé. Se eu deitasse, encostasse em algum lugar, ela já acordava, então passamos a noite inteira em claro. Então hoje eu não fui trabalhar. Hoje eu falei, não consigo trabalhar, porque eu estou cansada, eu estou exausta. E começar a semana exausta já... Falei, não adianta, não vou conseguir trabalhar, porque a gente pensa em que não preciso ir trabalhar, eu preciso ir lá, senão vou perder o meu dia de serviço, vou perder meu dia de salário, eu preciso trabalhar, A gente fica naquela ânsia de ter que fazer as coisas. Não tô dizendo que a gente não tem que trabalhar, gente. Mas na minha situação, eu não olhei para a circunstância, para o problema. Eu olhei para o que Deus poderia... O que Deus está querendo me relatar, está querendo me ensinar com isso. Então, assim, nada sai do controle dele. Eu passei a noite inteira com ela nos braços, orando. E falando, se fosse da vontade de Deus, ele tinha feito ela dormir em 2 minutos e eu voltava a dormir também. Falei, Senhor, se foi da vontade do Senhor que eu passasse a noite em claro com ela, orando, amém. Mas o Senhor permitiu que eu ficasse o dia em casa, porque quem me dá a provisão é o Senhor. Quem me dá a saúde, o meu salário é o Senhor. Então, se o Senhor está me permitindo ficar em casa, eu vou dar o meu melhor em casa. E ali eu comecei a arrumar minha casa, comecei a lavar as roupas da minha filha, comecei a arrumar tudo aqui. E eu comecei a sentir uma gratidão muito grande a Deus. Porque existem empregos, existem serviços que a gente não pode simplesmente ligar para o chefe, né? E falar, não vou trabalhar hoje. Até nisso Deus me proporcionou, porque eu pude fazer isso hoje, eu pude ligar para minha coordenadora e falar, infelizmente eu não vou trabalhar hoje. Claro que eu vou assumir as consequências de, por exemplo, não receber o meu dia de hoje, mas quem me dá a provisão é Deus. Então o que eu tô querendo te mostrar com isso? Se eu fosse focar só no problema, que eu não dormi, que eu passei a noite inteira em claro, que eu tô cansada, o que ia adiantar meu dia? Ou, se eu simplesmente ficasse na ânsia que eu preciso trabalhar, eu preciso desse dinheiro, eu preciso, eu poderia estar trabalhando lá morta, estressada, talvez, né, não querendo conversar com ninguém. Não, eu tirei o dia para descansar e cuidar da minha casa. E cuidar das coisas da minha casa. Eu tirei os olhos do problema. E falei, Senhor, eu estou aqui. E aqui eu escutei o podcast. Se você não escutou hoje saiu o 2º episódio do Na Mesa Podcast.
Vai lá, tá ótimo, tá incrível. Então, passei a manhã escutando o podcast, passei a manhã escutando outras palavras, passei a manhã orando, passei a manhã na presença do Espírito Santo, passei a manhã recebendo instruções dele. Falei, amém. É isso. É tirar os olhos das circunstâncias, tirar os olhos dos problemas, porque todos os dias vão aparecer e nada sai do controle de Deus. O Senhor me proporcionou um momento de descanso, um momento de tranquilidade, um momento que eu pude limpar minha casa, um momento que eu pude cuidar dos meus. Ah, Emily, mas aí você perdeu um dia de serviço. Quem me dá a provisão é Deus. Se Ele me colocou no meu coração esse desejo para eu poder descansar, Ele não perdeu o controle de nada. É isso que eu quero te mostrar. Amém? Vamos entrar na passagem? Senão eu vou emendando um assunto no outro aqui. A gente não entra no tema de hoje, as chaves da multiplicação. Para isso eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, está lá em Marcos 6, 34 e diz assim. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e às aldeias e comprem pão para si, porque eles não têm nada para comer. E Jesus respondeu, dizendo a eles, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E Jesus disse-lhes, quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, responderam, 5 pães e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar-se a todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Então, olha aqui, olha o que Jesus está nos ensinando aqui sobre multiplicação. Sobre milagre da multiplicação. Gente, aqui está falando de 5 pães e 2 peixes, mas é uma multiplicação na nossa vida. É uma multiplicação nas áreas da nossa vida. Aqui não é só em relação a dinheiro que a gente pensa multiplicação, multiplicar dinheiro. Mas também tem o dinheiro envolvido aqui, também tem a vida financeira envolvida aqui. Por isso tem princípios, por isso existem aqui os ensinamentos que Jesus está nos dando. E o primeiro ensinamento que eu quero trazer aqui, a primeira chave, o primeiro princípio para viver essa multiplicação aqui, foi a organização. Então anota aí na sua Bíblia, coloca aí num pedacinho ali, ó. Primeira chave da multiplicação é a organização. Jesus estava orando num canto e depois ele entrou no barco e viu a multidão ali. E ele foi até a multidão para ensinar. Porque existe um tripé do ministério de Jesus, o tripé é o ensinamento, a cura e a pregação. Então, o ensinamento era muito forte ali para Jesus. Então, ele viu aquela multidão, como a palavra fala, né? Eles eram como ovelhas sem pastor. Então, Jesus foi ali ensinar eles. Então, Jesus ensinava muito por parábolas, mas ali, Jesus fez o milagre da multiplicação. E esse milagre traz esses princípios. Só que antes desse milagre acontecer, Jesus fez um passo a passo. Então, antes do milagre acontecer na sua vida, da multiplicação da sua saúde, da multiplicação da sua conta financeira, da multiplicação das oportunidades de emprego, às vezes você pode estar assim, gente, eu estou precisando tanto de uma oportunidade aqui no meu serviço para subir de cargo, ou estou precisando tanto de uma oportunidade para mudar de emprego. Existe um passo a passo para essa multiplicação entrar na sua vida, para esse milagre acontecer na sua vida. Só que muitas vezes a gente fica o quê?
sentado, esperando o milagre cair. E não é assim que funciona. Desde sempre Jesus nos ensinou que, lá em Lázaro, vamos voltar ali em Lázaro, qual foi o milagre do impossível? Porque Jesus, ele é especialista no impossível. Aquilo que na sua vida, que você olha e fala, isso é impossível de acontecer. Isso não é para você, não. Isso não te cabe, isso é de Jesus. Porque ele é o especialista do impossível, não é você. Mas você precisa fazer o seu possível. Você precisa retirar a pedra para Lázaro sair ressuscitado. Porque Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Mas antes de Lázaro ressuscitar, ele falou o quê? Retire a pedra. Então você precisa retirar a pedra. Você precisa seguir isso aqui que a gente está conversando agora, para Jesus entrar e fazer a multiplicação na área que você precisa. Jesus precisa entrar e simplesmente fazer um milagre do impossível que você está precisando. Então, qual é o possível que Jesus está nos ensinando? Primeiro, organização. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Olha o que Jesus falou aqui. Isso não estou tirando da minha cabeça, isso estou tirando da palavra de Deus. Versículo 39. E ele, Jesus, ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Antes de Jesus multiplicar, Jesus organizou essa multidão, que lá em cima fala que o quê? Jesus viu uma grande multidão. Antes de Jesus simplesmente fazer a multiplicação, ele organizou essa multidão em grupos de 100 e de 50. Como está a sua organização? Você está esperando o milagre da vida financeira? Como está a organização das suas finanças? Você está esperando o milagre da vida profissional? Como está a organização da sua vida profissional? Você está esperando o milagre físico, a cura? Como está a organização da sua cura, da sua vida física? Primeiro princípio que você precisa entender: organização. O Espírito Santo, gente, ele é organizado. O Espírito Santo não trabalha no meio da bagunça. O Espírito Santo, ele precisa de organização. Não é no meio da bagunça que ele vai vir e vai agir. Não, o Senhor está falando comigo, com você aqui na passagem. Organização. É fazer o nosso possível. É fazer a nossa parte. Deixa eu te dar uma dica. Às vezes, aí dentro de você, tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Sua cabeça tá cheio de coisas. Você não tá conseguindo nem assimilar os pensamentos que você está tendo. E você não sabe nem por onde começar. Deixa eu te falar. Comece pelo fora. Hoje eu postei uma story que hoje eu fiquei em casa, arrumei tudo, troquei roupa de cama, fiz tudo. Minha casa tá impecável para começar a semana bem. Glória a Deus. E hoje eu postei uma story que eu tenho um sprayzinho com amaciante para poder esticar a cama, ficar bem cheirosinha. Como está o seu externo? Porque eu coloquei lá. Como está o seu externo? O seu externo é um reflexo do seu interno. Não sabe como começar a arrumar aqui dentro? Comece a olhar em sua volta. A casa tem que estar arrumada exatamente. Yara Leite. Exatamente. O seu externo, gente. O seu externo é a sua casa. O seu externo é a sua bolsa. O seu externo é o seu carro. O seu externo é a sua conta. O seu externo é a sua cozinha. O seu externo é o seu guarda-roupa. Como está o seu externo? O seu externo é um reflexo de como está o seu interno. Nós queremos muitos milagres. A gente quer viver uma vida no extraordinário. Eu só quero viver no sobrenatural. Como está o natural na sua vida? Como está o ordinário na sua vida? O Espírito Santo não age na bagunça. Você precisa organizar as suas coisas. Você precisa... Olha o que nós acabamos de ler.
que Jesus fez assentar grupos de 100 e de 50. Ele não fez isso à toa, ele fez isso aqui para ensinar a gente que a organização é uma das chaves da multiplicação. Começa fazendo uma faxina geral. Tira vasilha quebrada, tira copo quebrado, tira vasilha sem tampa. Começa a fazer uma faxina no seu armário da cozinha. É verdade. Oi, Eli. Boa noite. Oi, Lázara, Bruna. Sejam bem-vindas. Começa a tirar roupas que não condizem mais com o seu ser. No primeiro episódio, foi o primeiro? Agora eu confundi. Mas em alguns episódios lá do podcast, foi o primeiro episódio. Eu comentei que ano retrasado, eu fiz um limpa no meu guarda-roupa. Todo ano eu faço um limpa no meu guarda-roupa. Mas ano retrasado foi o mais forte que eu quero comentar. Eu fiz um limpa no meu guarda-roupa que eu tirei roupas que eu tinha usado uma vez. A roupa tava impecável. Novinha. Eu usei uma vez a roupa. Mas por que eu tirei a roupa pra doar? Porque não fazia mais parte do meu jeito. Não fazia mais parte do meu ser. Não combinava comigo. Pra que eu vou ficar guardando uma roupa no meu guarda-roupa se tem 6 meses que eu não a uso? Desapegar desse bem material, abrir espaço pro novo, deixar as coisas organizadas. Essa é a primeira chave que Jesus está falando comigo, com você, para áreas da sua vida ter multiplicação. Quantas pessoas acordam, não arrumam a cama. O quarto fica ali com a janela fechada, ou aquele edredom bagunçado. Abre a janela, deixa o ar fresco entrar, arruma a sua cama. O dia começou. Comece você também com esse ar de organização, que você vai ver as coisas fluindo de maneira diferente. Amém? A segunda chave está logo abaixo. Está lá no versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, e partiu os pães, e deu-lhe aos seus discípulos. O que Jesus fez quando ele pegou os 5 pães e os 2 peixes? Ele não partiu e já entregou. Primeiro, ele abençoou. Quantas de nós estamos orando ao Senhor, pedindo coisas? Senhor, abre essa porta para mim. Senhor, eu tô precisando dessa provisão. Senhor, tô querendo tanto trocar meu carro. Senhor, eu tô precisando tanto reformar minha casa. Senhor, tá chovendo. Eu tô precisando tanto de fazer algumas coisas aqui na minha casa. Quantas de nós estamos abrindo a boca e orando e pedindo coisas ao Senhor, mas não estamos abençoando o que nós já temos? Antes do milagre acontecer, antes da multiplicação acontecer, o Senhor abençoou o pouco que ele tinha. Você tem abençoado as coisas que você tem? Olha o que eu contei no início da live. Eu podia ter reclamado que eu não dormi nada. Podia ter reclamado que eu estava cansada. Mas eu agradeci ao Senhor pela oportunidade de ter um emprego que eu posso ligar e falar: hoje eu não vou. Quantos empregos, quantos serviços, você não pode fazer isso. Você tem que ir, nem que for doente, você tem que ir, porque tem situações ali que tem que cumprir. Você tem agradecido o pouco que você tem. O Senhor não vai colocar o muito na sua mão se você não abençoa o pouco. E olha como um princípio liga no outro. Se você não agradece o pouco, você não cuida do pouco, como você que está querendo cuidar do muito, como você está querendo que o Senhor te entregue muito? Quantas vezes a gente escuta assim: não, quando eu tiver minha casa, aí ela vai estar organizada, aí as coisas vão ficar bonitas. Ah, não, quando eu comprar um guarda-roupa maior, aí minhas roupas vão ficar todas arrumadinhas. Deixa eu te falar, quando você comprar um guarda-roupa maior, suas roupas vão continuar bagunçadas do jeito que elas estão agora. Quando você tiver uma casa maior, sua casa vai continuar bagunçada do jeito que ela está agora.
Porque se você não é grato no pouco, você não vai... O Senhor não coloca muito na sua mão. Precisamos ser gratos no pouco. Precisamos abençoar o que já temos. Para a gente poder receber mais. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, se eu não me engano, fala: em tudo dai graças. Dar graças aqui não é só na abundância, é na escassez. É na dificuldade, é quando você não dorme a noite inteira com sua filha nos braços. É quando sua filha está doente e você precisa ficar acordada. É quando você sabe que não vai trabalhar e vai perder um dia de salário, mas você dá graças em tudo. Em tudo dá graças. Vou contar para vocês aqui uma situação que aconteceu uma semana antes do Na Mesa começar, o Na Mesa Podcast. Se você não segue o Na Mesa, vai lá, @namesa.podcast. Toda segunda, 7 da manhã, tem episódio novo. Hoje saiu o segundo episódio. Então, uns 2 dias antes da gente começar a primeira gravação do Na Mesa, nós temos aqui no estúdio, tô aqui no estúdio 33, a gente tem aqui no estúdio 3 câmeras, que ficam uma de cada lado e outra no meio. Tudo funcionando, tudo em perfeita conexão, tudo certinho pra gente começar a gravação. 2 dias antes da gente começar as gravações, uma câmera queimou. Não estava ligada na tomada, não caiu, não aconteceu nada. Ela estava funcionando, mas ela simplesmente ficou preta. Eu e meu marido, a gente podia ter reclamado, falado: não é possível, tudo funcionando, uma câmera cara. Isso que a gente fez? Amém, Jesus. Se queimou é porque nós temos. Se o pneu furou com você na estrada é porque você tem carro. Em tudo dai graças. Não vamos olhar para o problema. Mesma coisa que Jesus fez. Chegaram os discípulos ali para Jesus. Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Não olhe para o problema. Não olhe para a circunstância. Olhe para a solução. Procure uma solução. Qual foi a minha solução? Vamos ligar na garantia. Olha, eu tô precisando mandar pererê, parará. Nem o Sedex da garantia nós pagamos. A câmera já voltou, já está funcionando. E se o Senhor quis, permitiu isso, amém. E nós sabemos que quando nós estamos colocamos nossa cara a tapa para trabalhar para o Senhor, as coisas acontecem. Só que eu vou reclamar? Não. Eu não vou dar poder para o inimigo para reclamar. Porque isso a gente dá poder para o inimigo. Reclamando, amaldiçoando, falando que eu quero mais, sendo que eu não estou agradecendo o pouco que eu tenho. Os 5 pães que você tem na sua casa, os 2 peixes que você tem na sua casa, você agradece todos os dias por ele? O seu marido que é chato, que é baguncento, você agradece por ele? Porque a gente fica: eu queria um marido assim, 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 assado. Comece a agradecer pelo marido que você tem. Comece a orar pelo marido que você tem. Quantas mulheres nem marido tem? Não é você quem vai mudar seu marido, é o Espírito Santo quem vai mudar seu marido. Então mude a sua postura, mude você a sua postura. A sua postura de olhar para ele sempre com os olhos, sempre como se ele fosse os 5 pães e os 2 peixinhos. Comece já a profetizar. Hoje eu fui dobrando as roupas do meu marido, lavei todas as roupas da casa. Fui dobrando e fui orando ali pro meu marido. Mude a sua postura, agradeça o que você tem. Isso em tudo, gente, é exatamente nisso. Mas meu marido às vezes é grosso. Comece a orar e agradeça. Senhor, obrigado pelo meu marido. Eu sei que o Senhor está fazendo a obra. Eu sei que o Senhor está trabalhando. Seja grata, seja grato no pouco. Abençoe o pouco que você tem. Que assim o Senhor vai te colocar no muito. Em tudo dai graças. Amém? E a terceira chave, né? O terceiro princípio para a gente viver a multiplicação tá aqui, sobre semeadura. Eu quero falar com você sobre semeadura. Os discípulos tinham só 5 pães e 2 peixes. O que os discípulos falaram com Jesus? Despede-os para que eles possam ir para as aldeias vizinhas. Despede a multidão, Jesus, para que eles possam ir para as aldeias vizinhas para comprar alguma coisa para comer, para eles poderem comer. Porque tá ficando tarde e a gente não tem mais o que comer aqui. A gente só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus nos ensina aqui o terceiro princípio para a gente poder
concluir a nossa live, é que nós precisamos repartir o pouco que nós temos. O pouco que nós temos é muito para a vida do outro. De nada adianta a gente ficar pedindo coisas se a gente não vai abençoar o outro. Meu marido fala muito assim: de que adianta eu ter um carro se eu não posso abençoar um irmão? A gente pede: Senhor, eu preciso trocar de carro. Para quê? Para satisfazer só seus desejos, seu ego? Ou você está disposto a abençoar o próximo? Porque o segundo mandamento do Senhor é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem amado o próximo? E amar o próximo é semear na vida dele, mesmo na sua escassez. E semear aqui não é só em relação a dinheiro, gente. É semear com uma ligação, é semear enviando uma mensagem, enviando uma live, enviando um vídeo. É semear, às vezes, fazendo uma visita. É semear, às vezes, dividindo um pouco que você tem mesmo, de alimento. Ir na casa da pessoa, entregar alguma coisa, que Deus tocar no seu coração. Você tem semeado, você tem repartido pouco que você tem. Essa é a lei da semeadura. Mesmo você repartindo esse pouco, você está plantando. E no reino de Deus, a gente não volta de mão vazia. Nós não voltamos de mãos vazias. Nós plantamos e no tempo certo vamos colher aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Lá no Eclesiastes 3 fala: há tempo para tudo. Se você está no tempo de plantio, plante, continue plantando. Continue plantando na vida do próximo, na vida do outro. Porque na hora certa você vai colher. Deixa eu te falar. Muitas também das plantações que a gente faz, a gente não alimenta. A gente não colhe pra gente. Às vezes o que você está plantando são seus filhos que vão colher. Quantas árvores, quantas sementes a gente planta e a gente nem vê o fruto dela. Mas a próxima geração vai vir. Você está plantando para a vida do seu filho. A colheita vai chegar na sua casa. E repartir a abundância é muito fácil. Mas o Senhor nos mostra aqui um princípio claro, que é repartir na escassez. É ser esse canal de transmissão de bênção, é repartir o pouco que a gente tem. E ali, no meu possível, fazendo a minha parte, o Senhor vai fazer a parte dele. Ele vai agir na multiplicação da sua vida. A sua colheita vai ter multiplicação. Quando nós duvidamos dessa colheita, nós estamos duvidando do poder de Deus. Porque se o Senhor nos pede, como deixa aqui escrito, explícito, essas três chaves que nós conversamos, se o Senhor está ensinando isso pra gente, é porque isso é a verdade. Porque essa palavra aqui é viva e eficaz. Não existe nada que vá contra isso aqui. A lei da semeadura é a lei de pura verdade. Tudo que você planta, você colhe. Mateus 7, se eu não me engano, Mateus 7,7 fala: tudo que você pedir, o Senhor vai te atender. Mas lá no livro de Tiago fala: por que você pede muitas coisas e você não recebe? Porque o Senhor olha a intenção do coração. Então, às vezes, você está semeando na vida do irmão, pensando no retorno. Meu irmão, o Senhor está vendo a intenção dos nossos corações. O que você planta, a intenção que você tem, a motivação que você tem, você vai receber de volta. Não tem como você plantar tomate e colher maçã. É a mesma coisa. Tudo que você plantar, você vai colher. E o Senhor vê a intenção do seu coração. Tudo aquilo que você pedir, você vai ser atendido. Mas o Senhor, se você não está sendo atendido, olhe para a intenção do seu coração. Olhe para o fundo de verdade. O que está acontecendo no seu interior para você estar pedindo isso. Amém? Então essas são as 3 chaves que o Senhor nos ensina nessa passagem. Como eu disse no início, essa é uma parte, né, os 5 pães e os 2 peixes, que tem nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos a gente encontra essa passagem da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Então olha os princípios que o Senhor está nos deixando claro nos 4 evangelhos do Novo Testamento.
Primeiro, organização. Organizar o meu fora e organizar o meu dentro. Organizar os meus pensamentos. Organizar as minhas falas. Organizar aqui dentro, meu coração. Emily, é muito difícil organizar. Eu não estou sabendo nem por onde começar. Foi o que eu disse. Comece organizando o seu externo. Comece organizando aqui fora. Hoje, no que eu tava, e eu converso com o Espírito Santo toda hora, eu tava aqui em casa sozinha, minha marido trabalhando, minha filha tava na escola, então eu tô aqui limpando a casa, conversando com o Espírito Santo, falando assim, Senhor, é até mais fácil pra eu poder pensar, até mais fácil pra eu poder respirar, quando você vê a casa impecável, quando você vê a casa tudo no lugar. Claro que a gente não consegue manter isso todo dia, né, gente? Toda hora. Minha filha já chegou, já bagunçou, mas ela já foi dormir, já arrumei algumas coisas. Mas a gente tem que manter essa organização. Porque é um princípio, a organização é uma das chaves da multiplicação. Se você não está conseguindo manter organizado e tomar conta de uma porção que o Senhor está te dando, de uma casa pequena, de uma família, de uma filha só, né? Enfim, como é que você vai dar conta se o Senhor colocar muito em suas mãos? Comece a organizar o seu externo e o seu interno. Segunda chave, comece a abençoar tudo que você já tem. Comece a agradecer por tudo que você já tem. Comece a ser grato por todas as coisas. Em tudo dai graças. Não só na abundância, mas na escassez. Eu não sei o que você está vivendo. Se você está vivendo uma escassez agora financeira, você está apertado para pagar as contas. Eu não sei se você está vivendo uma escassez, né, de emprego. Às vezes está procurando um emprego. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei que uma das chaves da multiplicação na sua vida é a gratidão. É você abençoar o que você já tem. Às vezes você está procurando um emprego. Como é que eu vou agradecer se eu nem emprego tem? Você tem vida, você tem saúde para trabalhar em qualquer lugar. Peça ao Senhor para abrir as portas para você. Mas seja grato, Senhor, eu estou no seu tempo. Eu vou fazer a minha parte. Qual é a sua parte? Começa a procurar, começa a entregar currículo, começa a fazer contatos. Faça a sua parte e seja grato. Seja grata no fim do dia, porque o Senhor está no controle de tudo. E terceira, semeie na vida do irmão. Semeie na vida do próximo. Não só na abundância, porque na abundância é muito fácil. Mas semeie na escassez. Essas são as 3 chaves da multiplicação para a minha vida e para a sua vida. E eu observei isso claramente na minha vida, meus irmãos. Muitas coisas na minha vida foram multiplicando porque eu fui organizando tudo. Porque eu fui agradecendo por tudo. Porque eu fui semeando na vida do outro. E as coisas foram acontecendo, Não porque eu pedi. Porque às vezes o que você está pedindo é tão pouquinho para o que o Senhor quer te entregar. Você está pedindo por uma coisinha. O Senhor falou, minha filha, eu tenho muito mais para te entregar. É multiplicação. Porque olha o que fala aqui no final. Ele multiplica. Eram 5 pães e 2 peixes. E no final, todos eles comeram e se fartaram. E recolheram ainda 12 cestos cheios dos pedaços e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Às vezes está pedindo ao Senhor que esses 5 pães, esses 2 peixinhos aí na sua casa, transformem em 10 pães e 4 peixinhos. O Senhor está querendo te entregar fartura, multiplicação na sua vida, nas suas áreas, na sua área de serviço, na sua área profissional, no seu casamento, na sua vida de sua filha, do seu filho, na sua vida financeira, meu irmão. É isso que o Senhor tem para você. E é isso que a gente começou falando na live. Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para te dar vida em abundância. Essa multiplicação, essa prosperidade que o Senhor quer que você tenha. Uma das chaves da prosperidade é essa gratidão que a gente está falando. Ser grato no pouco para Deus te colocar no muito. A gente tem que seguir princípios. Não é ficar sentado esperando o milagre cair. Para o milagre acontecer, existe um passo a passo. E o Senhor está mostrando aqui a multiplicação.
Existem princípios que nós precisamos cumprir. Quem cumpre princípios, colhe promessas. O Senhor está falando comigo e com você nesta noite. O Espírito Santo age na organização. E Ele está olhando o seu coração. Amém? Glória a Deus, amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos, quem está entrando agora. Amém, amém, amém. Gente, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam da live. Fez sentido para vocês, né? O que mais falou aí com vocês? A organização, gente, ela é fundamental. Né? Às vezes a gente pede pro Senhor para nos dar, eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar mais. A gente não tá conseguindo nem controlar o nosso dia a dia, né? Então organiza seu dia, pense, coloque no papel ali o que você precisa fazer, né? Tira seu tempo de devocional, minha rotina, organiza seus pensamentos, né? Amém, muito bom, amém, glória a Deus. Ô, glória! Essa é a nossa live terapia de segunda à noite, toda segunda-feira, 8h02. Nós estamos aqui, firmes e fortes, em nome de Jesus, com a permissão dele, para a gente poder falar aqui da palavra dele, para a gente poder ajudar cada vez mais os nossos processos de ressignificação, para a gente poder destravar algumas coisas que estão aí impedindo a gente de entrar nessas portas abertas, que a gente possa viver esse renovo de Jesus todos os dias. Amém? Maravilhosa, amém. Boa noite, Carol. Falou muito comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, Maciele. Que bênção, Emily. Amém, glória a Deus. Entrei de propósito, mas acredito que foi propósito de Deus. Com certeza, com certeza. Nada foge do controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Até uma coisa que, coincidentemente, fui parar aqui. Não, Deus tocou no seu coração para você parar onde você precisava parar, para você ouvir o que você precisava ouvir. Assim como também eu estou aqui, não foi uma coisa aleatória a gente falar, eu vou falar das chaves da multiplicação lá nos 5 pães e 2 peixes. Não, o Senhor tocou no meu coração e fala, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, fale deste tema, fale da minha palavra que está aqui, porque eu preciso de pessoas, ali vão ter pessoas que vão precisar ouvir isso. Amém? Porque não sou eu quem estou falando, é o Espírito Santo. Eu creio nisso, que a minha boca é apenas um instrumento abrindo e fechando aqui, falando com vocês. Precisava ouvir. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês também. Vamos fazer uma oração, então, para a gente finalizar nossa live? Amém. Não foi um acaso que eu entrei nessa live, foi para ouvir o Senhor falar comigo. Que bênção. A vida de muitas pessoas continua na sua vida. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que bom. Eu fico muito feliz. Amém. Amém. Espírito Santo, fale cada vez mais, gente. Eu vou deixar essa live salva. Encaminha essa live para um número maior de pessoas. Talvez aquelas pessoas que vocês estão vendo, que estão orando, pedindo ao Senhor um milagre, e você não entende. Você está tentando ajudar aquela pessoa não entende, você quer ajudar aquela pessoa, encaminhe. Para ela entender quais são os princípios da multiplicação para a vida dela. E como eu falei, multiplicação em todas as áreas, para ela poder entender quais são os princípios que ela tem que seguir, para ela colher essa promessa do milagre, do impossível de Jesus na vida dela. Porque multiplicar, gente, 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Que não fala de mulheres e crianças, né? Mas 5.000 homens se alimentaram, se fartaram e ainda sobrou 12 cestos. Por 5 pães e 2 peixes. Essa é a especialidade de Jesus, é fazer o impossível na minha e na sua vida. Essa é a especialidade de Jesus. Mas antes dele agir, ele deixou princípios. Então, para a gente colher as promessas do Senhor, para a gente colher a ação do Senhor ali, os milagres, nós precisamos seguir os princípios. Amém? Então eu vou deixar essa live salva, encaminhe para um número maior de pessoas. Assim você também está se permitindo transmitir esse canal de transmissão de bênção. Eu costumo falar muito que nós somos apenas um envelope. O envelope apenas carrega a mensagem. Não somos nós quem fazemos, não sou eu quem faço. É o Espírito Santo quem faz em que age. Nós apenas nos colocamos aqui disponíveis para ser esse canal de transmissão de bênção. E se a gente não se colocar disponível, não tem problema.
O Senhor não precisa da gente. Ele levanta outras pessoas para ser esse envelope na vida de outras pessoas. Então se permita ser esse envelope. É um privilégio ser esse envelope nas mãos do Senhor. Amém? Então vamos orar? Amém! Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus. Muito obrigado por essa live abençoada que o Senhor falou conosco. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor, reunidos, escutando a Tua palavra, sentindo a Tua presença, escutando o que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Que eles possam, a partir de hoje, não só ouvir, mas praticar, porque a gente só muda aquilo que identifica, Pai. E se antes não estava tendo mudanças nesta área para ver o milagre da multiplicação, Senhor, agora eles estão entendendo, porque agora eles identificaram quais são os princípios que o Senhor já deixou aqui para a gente poder viver essa multiplicação. A organização, a gratidão e a semeadura, Pai. Que possamos praticar isso todos os dias, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então os Teus princípios têm que ser praticados a cada manhã, Pai. Fale aos nossos corações aquilo que a gente precisa mudar. Fale aos nossos corações aquilo que a gente precisa melhorar, Pai. Que possamos escutar claramente os Teus direcionamentos e seguir, Pai. Nada adianta apenas escutar. O que muda é a obediência em seguir os Teus passos, Pai. Então abençoe a vida de cada um, Senhor. Fale ao coração de cada um, Senhor, aquilo que cada um precisa, Senhor, assim como para a minha vida também. Abençoe a nossa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoe a nossa noite, esteja conosco em cada detalhe, esteja conosco no dia de amanhã, nos dando esses direcionamentos, nos mostrando onde precisamos começar para poder mudar e poder viver os milagres da multiplicação em cada área de nossas vidas, Pai. Eu não sei as necessidades dos meus irmãos aqui que estão assistindo, eu não sei as necessidades dos irmãos que ainda vão assistir a essa live gravada, mas o Senhor conhece o íntimo de cada um, Pai. Eu te peço, por favor, entre com providência, Senhor. Cure, Senhor, organize o interior de cada um, Senhor. Organize o externo, ajude-os a identificar a parte externa que precisa de ação, Senhor. Ajude-os no possível deles, Senhor, e direcionando qual é o possível para que o Senhor entre com o impossível, Senhor. Pai, eu creio que a gratidão no pouco é uma chave para o Senhor abençoar no muito. Então, coloque no coração deles, Pai, essa gratidão, que eles possam entender que gratidão é atitude, é ter atitude, é decidir ser grato, Pai. É fazer rotina essa gratidão em nossos corações todos os dias, Pai. Mais uma vez eu te peço que abençoe a vida de cada um deles e eu te louvo e agradeço, porque eu sei que foi o Senhor quem conduziu tudo aqui, eu sei que é o Senhor que está aqui conduzindo tudo, Pai. Obrigado por usar a minha vida para estar aqui toda segunda-feira, pela Tua permissão, Senhor, às 8h02, fazendo essa live terapia, que foi um direcionamento que o Senhor me deu. Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta live, muito obrigado pela vida de cada um que esteja aqui. Derrame Tuas bênçãos, Pai, na vida de cada um de nós. Te entregamos esta noite e nós já Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória! Glória a Deus! Amém! Então, essa lá vai ficar salva. Que o Senhor abençoe sua vida. Que o Senhor derrame essa multiplicação na sua vida. E que você possa fazer o seu possível, que é seguir os princípios que o Senhor deixou descrito. Amém? Segunda-feira que vem, em nome de Jesus, nós nos encontramos aqui, 8h02, para nossa live terapia da semana. E como sempre, chegue, sente-se, traga sua Bíblia, traga seu caderno, traga seu papel, para você anotar os princípios pro dia de amanhã no seu devocional, você ler, você refletir e você a sós, no seu secreto, conversar com o Espírito Santo, porque aí ele vai te revelar o que você precisa para poder viver o impossível, para viver o milagre dele. Amém? Gente, uma boa noite para vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu te espero segunda-feira que vem na nossa live terapia. E não deixa de assistir, gente, na Mesa Podcast, a imagem da mulher virtuosa. E você que é homem, deixa eu falar uma coisa com você aqui rapidinho. Assiste também, né? Porque tem lá a imagem da mulher virtuosa. Assiste.
assiste para você ajudar sua esposa, encaminha para sua irmã, para sua mãe, para sua sogra, para sua sobrinha, encaminhe para as mulheres da sua casa e assista também para você entender qual é essa imagem. E eu tenho certeza, isso aqui não é podcast de mulher, é podcast de pessoas. Isso aqui é podcast de ovelha. Nós somos ovelha e o Senhor fala conosco nos detalhes. Então assiste também, seja abençoado também com essa palavra e encaminhe para um número maior de pessoas. Para todas as pessoas da sua família. Tá sendo bênção, louvado seja Deus. Todo comentário, todo feedback, todo testemunho que a gente recebe é pro Senhor. A gente dá para Ele o que é dele. Nós estamos aqui apenas como um envelope. Amém? Então, beijo, boa noite. Meu livro também. Deixa eu deixar outro asterisco aqui, gente. Uai, que isso? Fevereiro agora, nosso lançamento do livro É Preciso Ressignificar. Sua dor é seu maior presente. A minha dor é o meu maior presente, a sua dor é o seu maior presente. Então, já estamos na pré-venda, né? Já estamos há um tempo na pré-venda. Vai lá no link da minha bio, clica lá vai ter a pré-venda para você adquirir. O que é pré-venda? É uma reserva. Você já adquire, quando tiver o lançamento, você vai ser a primeira pessoa a receber. Então, nesse mês agora, a gente vai ter o lançamento do livro É Preciso Ressignificar e eu tenho certeza que ele vai abençoar muito a sua vida. Porque esse livro não é meu, esse livro é do reino de Deus. Eu apenas usei os meus dedinhos para escrever aquilo que o Senhor soprou aos meus ouvidos. Amém? Eita, glória a Deus! Amém, amém! Gente, boa noite, fiquem com Deus e até segunda que vem. Tchau, tchau!